Olá, dominadores! Mais uma quinta-feira de análise de processos minerais por aqui. Coloquei nos meus stories, tá? Acabei de colocar, tem coisa de uma hora, três processos minerais com casos de indeferimento. Então, eu quero trazer aqui com vocês essas questões de indeferimento que eu vejo muito no Diário Oficial da União acontecendo. Então, todos esses processos que eu vou trazer com vocês aqui hoje, eu vou trazer para vocês são do Diário Oficial da União e são erros cada vez mais comuns. São, inclusive, desta semana, e tem até um que eu vou trazer de hoje, que eu não coloquei nas histórias, mas eu vou trazer como bônus para vocês. Vamos entender primeiro o que aconteceu com esses processos minerários. A grande questão aqui que eu coloquei nas histórias era para entender se a área está livre, elegível à disponibilidade ou onerada por um terceiro, mas para cada um dos processos eu vou mostrar para vocês os motivos de indeferimento. E o que vai acontecer? Se a área ficará livre ou elegível à disponibilidade. Então, vamos aqui no processo 1. Esse processo ele é um requerimento, era um requerimento de registro de licença, foi protocolado em 2022, teve aqui a emissão da declaração de aptidão, que é aquela declaração que a INEM emite, solicitando a licença ambiental. E aí, o próprio titular ele foi lá e protocolou a licença ambiental. Aqui tem esse registro protocolo do órgão ambiental. Mas veio, isso aqui foi em 2022, né, de agosto de 2022, e ontem saiu o indeferimento com oneração. E aqui eu também não quis colocar no quiz para vocês os motivos, porque pode ser 1 milhão de motivos quando se trata de registro de licença. Mas vamos dar uma olhada no processo minerário aqui. Aqui, só para vocês verem mais claramente, no cadastro mineiro, é um processo de Goiás, uma área até bem pequena. O que aconteceu com esse processo? Eu já abri ele direto no SEI para a gente olhar o despacho de indeferimento. Aqui, eu acho que não está aqui ainda, vai estar nesse outro despacho aqui. Aqui, o que aconteceu com esse processo minerário? Ele instruiu, se a gente for olhar aqui no SEI, o titular instruiu o processo com toda a documentação necessária e obrigatória para requerer o registro de licença. Então, ele apresentou a anotação de responsabilidade técnica, o requerimento padrão, a licença municipal está aqui, ó, protocolada, o memorial descritivo, foi um plano de aproveitamento econômico por conta, estranho porque era areia, mas ele apresentou um plano de aproveitamento econômico, ia falar que era por conta de ser um granito, uma substância mineral que precisaria de explosivo, mas ele optou por apresentar um plano de aproveitamento econômico. Apresentou a planta de detalhe, de situação e o comprovante de pagamento. E a licença ambiental, como eu falei para vocês, ele apresentou depois. Mas o que acontece? Quando ele apresentou essa licença municipal, ela venceu e ele não protocolou a licença atualizada para poder o registro de licença ser otorgado conforme essa nova licença ambiental. E aqui tem uma grande questão, que até nesse despacho a ANM explica direitinho aonde que está previsto isso. Aqui no artigo 167 da portaria 155 de 2016. Aqui ele também falou sobre aqui o vencimento, olha, a licença municipal, ela venceu em 8 de 3 de 2023 e o titular ele tinha até 30 dias após o vencimento dessa licença para fazer o protocolo de uma nova licença municipal, porque imagina, o registro de licença, a validade dele é vinculada a 3 documentos principais, ou um ou outro. Então, a licença municipal é uma delas, a validade da licença municipal é uma delas, a autorização do superficiário é outra, na verdade são esses dois principais. A autorização do superficiário é outra. Então, qual das duas tiver prazo de validade, o registro de licença vai ser vinculado a ela. A licença ambiental não é, o prazo da licença ambiental não é considerado para prazo de registro de licença. A ANM considera esses dois documentos. Então, como essa licença municipal já estava vencida e o titular ele não apresentou a licença nova, então a ANM deferiu com oneração. Com oneração por quê? Porque ele instruiu o processo com os documentos obrigatórios. Se tivesse faltando algum documento, seria sem oneração e ele poderia requerer essa área, no caso hoje, que foi indeferida ontem, né? Hoje, dia 6, que eu estou gravando a aula. 6 do 7, a área, o requerimento foi indeferido em 5 do 7. Então, o titular poderia ir lá e requerer de novo, mas não é o caso, porque foi com oneração, porque ele apresentou
a instrução completa dos documentos obrigatórios no ato do protocolo. Ele só não se atentou para essa questão aqui da licença municipal, então ele não apresentou a documentação atualizada, mas ele apresentou a documentação obrigatória. Então, nesse caso específico, a área vai para a disponibilidade, porque toda vez que a gente tem um deferimento com oneração, significa que a área não fica livre. Ela continua onerada, fica sob posse da ANM até entrar num edital de disponibilidade, e aí esse titular pode tentar conseguir essa área por meio do edital, mas também não é garantia. Então, esse é o grande ponto desse processo minerário. O outro processo que eu coloquei para vocês, que eu chamei de processo 2, é esse aqui com requerimento por não cumprimento de exigência. Esse aqui é até bem óbvio o motivo de indeferimento dele, já está escrito no cadastro mineiro. Só que aqui era um requerimento de pesquisa. E aqui percebam a data, 29/5/2018, não era via REPEN, que o REPEN ainda não existia. Então, era lá na forma do plano de pesquisa, do orçamento, e via requerimento eletrônico padrão, igual todos os outros requerimentos. E aqui ele teve uma exigência publicada, e essa exigência ela não foi cumprida. Teve esse documento diverso aqui muito tempo depois, e aí a ANM considerou o indeferimento por não cumprimento de exigência. Aqui eu até esqueci de mostrar para vocês que, às vezes, voltando ao processo 1, no despacho, a ANM considera que vai esperar o prazo recursal e tudo mais para poder colocar a área em disponibilidade. Mas não foi o caso desse processo aqui. Mas geralmente ela fala isso. No processo 2 tem esse despacho. E aí a gente vai ver. Esse é o processo 2, esse é o número dele. É um processo no Pará. E daí, o que aconteceu com esse processo? Eu abri também aqui o SEI, que é para a gente olhar com mais detalhes, igual eu falei para vocês, como era antes do REPEN, a gente tinha que apresentar tudo. Esse titular tinha que apresentar tudo, plano de pesquisa, anotação de responsabilidade técnica, o cronograma, o orçamento e todos os outros documentos obrigatórios para instruir o requerimento de pesquisa antes do REPEN. E aqui eu abri também o despacho, eu acho que eu abri o parecer e o despacho. Esse é o despacho que indefere porque não cumpriu a exigência, igual vocês viram. Aqui foi essa, se a gente olhar, teve esse ofício que está até fechado, mas esse foi o ofício da exigência. Como era 2018, também ainda não tinha protocolo digital, por isso que a gente está vendo os documentos todos com acesso restrito, porque ainda não era protocolo digital, era tudo protocolo físico. E aí a ANM digitalizou tudo isso e colocou tudo com restrição. Então, aqui a gente não tem acesso ao teor do ofício, mas ele fala aqui para a gente que cita, né, esse ofício que não foi cumprido e interfere por não cumprimento de exigência. E aqui eles colocam que, decorrido o prazo de manifestação, que nesse caso a gente está falando de um indeferimento de um requerimento de pesquisa, o prazo de reconsideração de indeferimento são 60 dias. Então, esse titular, se ele quiser apresentar alguma defesa, ele tem 60 dias para isso. E após 60 dias, aí sim, a área deverá ser posta em disponibilidade. Ela fica elegível à disponibilidade conforme o Código de Mineração. Então, isso que aconteceu com esse processo minerário. E esse foi o parecer que eu falei para vocês. E aqui, não sei se eles vão falar mais ou menos o que tinha no ofício, só falou que não atendeu às exigências formuladas. Não falou exatamente o que tinha nessas exigências do ofício. E daí eles colocaram como conclusão aqui desse parecer técnico a sugestão de indeferimento por não cumprimento de exigência formulada. Então, aqui, só para vocês observarem, esse indeferimento ele já foi mais direto. Então, é um evento mais direto da ANM que já coloca, assim, deferimento por não cumprimento de exigência. E nesse caso, quando sai um ofício, acho que já até mostrei para vocês em outras aulas de outros processos minerários, quando sai um ofício e tem prazo para exigência, tem escrito no próprio ofício o que acontece se você não cumpre o prazo de exigência, você não responde aquela exigência no prazo, e geralmente é um indeferimento. E aí tem lá escrito indeferimento do requerimento de pesquisa. Foi o que aconteceu com esse processo aqui. E a área, nesse caso, também não fica livre, fica elegível à disponibilidade. E por último, dos processos que eu trouxe nos stories, esse aqui é um requerimento de permissão de lavra garimpeira. Esse aqui já é também um motivo de indeferimento, já está escancarado no cadastro mineiro para a gente, foi indeferido por interferência total. E nesse caso, por que foi indeferido por interferência total? Porque já existia
com outro processo minerário sobrepondo essa área. Sobre esse processo, a área já era de outro titular, já estava onerada por outro titular, então nesse caso não fica livre e nem elegível à disponibilidade. E eu trouxe aqui para vocês também o processo minerário, que é um outro processo para de uma cooperativa, uma área até grande de minério de ouro. E daí aqui também ele apresentou toda a documentação da PLG obrigatória, memorial descritivo, planta de detalhe, planta de situação, anotação de responsabilidade técnica, e aqui veio o despacho de indeferimento. E nesse caso, a área não fica elegível à disponibilidade, também não fica livre, porque já existe outro processo, então esse processo minerário aqui, desse titular, ele deve ser arquivado, porque não vai ter geração dessa poligonal para esse processo minerário. Então, esse é um outro tipo de indeferimento também. E trouxe mais um para a gente se divertir aqui, só que eu trouxe só no SEI, porque não está atualizado no Cadastro Mineiro na data de hoje, que essa foi uma publicação de hoje, desse processo minerário. É um processo minerário via REPEN, já é novo, já é aqui, ó, de junho de 2023. E o que aconteceu? Agora prestem muita atenção, porque isso tem acontecido muito. Esse tipo de indeferimento aqui por conta do não pagamento da taxa referente ao requerimento de pesquisa. Quando a gente vai lá via REPEN, já expliquei isso para vocês na aula de REPEN também. Quando a gente vai lá via REPEN, coloca todas as informações, começa a preencher o requerimento, na verdade, um boleto é gerado. E você deve pagar esse boleto, obviamente, ele tem um prazo de validade de um dia. O ideal é que você gere e já pague no mesmo dia. Tudo bem, se você pagou no mesmo dia, tipo hoje, quinta-feira, ou sei lá, sexta, quarta, que de preferência em horário administrativo, que você sabe que o banco vai identificar esse pagamento muito rápido, você segue preenchendo os dados do requerimento de pesquisa. Agora, se por acaso você faz requerimento no final de semana, você gera o boleto no final de semana, daí esse pagamento vai compensar só no domingo, ou sei lá, só na segunda, na verdade, e você continuou o requerimento de pesquisa, o que vai acontecer aqui? Exatamente isso que aconteceu com esse processo. Não cheguei a ver datas, tá? É só um exemplo para vocês entenderem. Então, esse titular, ele foi lá, foi preenchendo o requerimento, e não tinha garantia que já estava pago essa taxa. Então, mesmo que no sistema você não tenha ainda atualizado, né, porque lá tem os status, o status de aguardando pagamento, ou pago, pagamento autorizado, eu acho que é isso, tem mais um que eu não lembro exatamente qual é. Mas se você tiver certeza que o pagamento compensou no mesmo dia, se você tiver o comprovante desse pagamento no mesmo dia, que você continuou o requerimento de pesquisa, você pode continuar preenchendo normalmente. Se caso o seu requerimento seja indeferido por não pagamento não identificado, você pode apresentar um pedido de reconsideração com o comprovante do pagamento. Mas não foi o caso desse processo minerário aqui, que ele não reconheceu na mesma data. Se a gente for olhar, o requerimento foi feito 26/6, eu vou até olhar aqui no calendário, só por curiosidade, quando que foi 26/6? Foi uma segunda-feira. E possivelmente o pagamento, talvez eles tenham agendado para o dia 27, e a grande questão é essa, às vezes a gente agenda sem perceber, né? Às vezes foi à noite, caiu só no outro dia, e mesmo assim ele continuou preenchendo requerimentos de pesquisa. Então, esse tipo de indeferimento aqui tem o que fazer se você tiver certeza que pagou no mesmo dia, mas na grande maioria das vezes não pagou, porque o próprio banco agendou o pagamento para o próximo dia útil. Daí já não é a mesma data do requerimento finalizado. E tem um ponto de atenção lá quando a gente abre o REPEN, que eu também mostro para vocês na aula sobre REPEN, desse aviso sobre o pagamento. Para você continuar, você tem que ter certeza que o pagamento foi realizado, porque senão, motivo de indeferimento. E foi exatamente o que aconteceu com esse processo minerário. E o despacho de indeferimento dele foi... Eu não abri aqui o despacho, não. O despacho de indeferimento dele foi a indeferimento de plano. E o que significa isso? Já é um quarto tipo de indeferimento. Já mostrei para vocês três, aqui já é um quarto. E indeferimento de plano é quando a área fica livre. Então, esse titular, isso foi publicado, acho que hoje, foi publicado hoje, ainda nem está aqui,
a página do Diário Oficial da União. Então, a partir de amanhã, 7/7, ele consegue requerer novamente a área, ou então ele pode apresentar um pedido de reconsideração se ele tiver o comprovante da data do pagamento correspondente à data do requerimento. Então, ele tem que ter um comprovante de pagamento dia 23/6/2023 para ele conseguir reverter essa situação. Olha só que interessante. E aqui no despacho, deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui, só em defesa de plano, em virtude considera que a área nunca esteve onerada pelo presente requerimento. O indeferimento de plano, quando se trata de requerimento de pesquisa ou de qualquer outro tipo de requerimento, é porque um dos documentos obrigatórios não foi protocolado ou não foi cumprido. Nesse caso, não teve o pagamento da taxa, que é um documento obrigatório também, não foi reconhecido esse pagamento. Por isso que veio o indeferimento de plano, e se esse titular ele não entrar com pedido de reconsideração, a área fica livre a partir de amanhã, 7/7. Deu para entender aqui? Trouxe para vocês 4 tipos de indeferimentos para vocês ficarem ligados e não cometerem esses erros. Dominadores não cometem esse tipo de erro de indeferimento. A gente tem muita atenção em todo tipo de requerimento que a gente vai instruir. Vocês têm todo o passo a passo. Eu trago aqui esses exemplos para vocês, que é para vocês não cometerem esse tipo de erro, para vocês se anteciparem aos erros quando sentirem alguma situação parecida. Então, isso que eu tinha para trazer na aula de hoje. Vejo vocês na próxima quinta-feira com mais processos funerários para analisarmos. Até lá.